Eu convidar os irmãos a abrirem comigo suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler o capítulo 3, versos 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Diz assim esses dois versículos: Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pai, nós queremos te dar graças por essa noite, por esse momento que nós temos como tão precioso para as nossas vidas, precioso para a nossa fé, onde juntos celebramos a tua grande salvação, onde juntos rememoramos o lugar para onde nós iremos, o estado de espírito que é próprio do teu povo, esse chamado para viver em adoração, em rendição constante, e pedimos nessa hora que a tua palavra fale poderosamente em cada um de nós. Eu peço não por aqueles que estão aqui, mas os que acompanham em suas casas, que a tua palavra encontre corações abertos, que ela mexa com cada um de nós, com a nossa estrutura, para que venhamos a conformar a nossa vida sempre à tua santa vontade. É o que nós te pedimos para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Meus irmãos, esse final de ano, pouquinho antes da gente iniciar um novo ano, é comum muitas pessoas fazerem planos, objetivos, traçarem metas, né? Quantas pessoas falam, agora no próximo ano eu vou fazer regime, vou perder tantos quilos, ou no próximo ano eu vou começar um curso novo, próximo ano eu vou começar uma faculdade, eu planejo no final do ano estar em determinada situação. É comum a gente fazer planos antes de um novo ano se iniciar. E Paulo aqui nesse texto, no entanto, ele não fala de um propósito, ele não fala de um projeto, de um plano que tem a ver com algo mensal, algo anual, que tem a ver com algo semanal. Nesse texto Paulo fala do grande propósito da nossa vida, o grande alvo do cristão. Não existe alvo mais poderoso, não existe alvo mais glorioso do que esse que Paulo está falando. Paulo está falando de algo que tem a ver com tudo aquilo que acontece na nossa vida, desde as coisas boas até as coisas que na nossa visão parecem ruins, parecem difíceis, desde as coisas que trazem paz ao coração e tranquilidade, aquelas tribulações severas. O fato é que o mesmo Paulo diz que todas essas convergem para o nosso bem, a fim de que a gente caminhe para o grande propósito, para o grande ideal. Qual é esse ideal? É parecermos com a pessoa de Jesus de Nazaré. Ele começa falando, não que eu alcancei essa perfeição moral, não que eu tenha chegado lá, mas um processo foi iniciado na minha vida, nas nossas vidas. Esse é o grande propósito que Deus tem para cada um de nós. Nós somos predestinados para esse propósito, sermos conforme Jesus Cristo de Nazaré, alcançar essa perfeição, alcançar esse padrão que Deus sonha que a humanidade viva. Então Paulo fala desse grande propósito, desse grande alvo que ele tem, essa grande ambição que ele tem, e que deveria ser também a nossa ambição. E contudo, quando ele fala desse alvo, desse propósito gigantesco, esse maior propósito que os cristãos têm, que a humanidade deveria ter, ele fala de algumas dádivas, vamos assim dizer nesse texto, e que elas não servem apenas para esse propósito, mas especialmente a ele, mas a gente pode trazer para poder caminhar com tranquilidade na nossa existência. A gente pode aprender algumas dádivas que Paulo fala, para a nossa vida ser melhor, para a gente caminhar com mais leveza, com mais doçura, para a gente caminhar com mais êxito nessa jornada. Então eu queria destacar nessa noite, e de maneira bem rápida, algumas dessas bênçãos, dessas dádivas que Paulo fala. Eu gostaria que você acompanhasse aí, anotasse comigo aqui. Primeiro, logo aí no começo do versículo 13, Paulo fala dessa dádiva que a gente tem que aprender com ele, que é a dádiva de esquecer.
Uma coisa faço, não que eu tenha alcançado, irmãos, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Paulo fala disso porque neste capítulo ele vem falando contra os legalistas, e ele fala de algo que outrora era motivo para ele de se gloriar. Porque Paulo, mais do que qualquer um, tinha motivos de sobra para se gloriar na sua carne. Ele era descendente da tribo de Benjamim, seja aquela raça pura. Ele guardava com êxito toda a lei, inclusive perseguiu a igreja. Ele era um cara fervoroso, ele era um cara muito zeloso, e outrora isso era motivo de vanglória para Paulo. Paulo, assim, ele seguia à risca a coisa, mas ele fala: eu considero isso tudo, um pouquinho antes, tudo isso para mim é esterco, tudo isso para mim é lixo, isso para mim não é nada se comparado ao conhecimento de Cristo Jesus. Então eu deixo isso para trás, eu deixo isso para trás, eu esqueço disso, aquilo que poderia trazer um motivo de, para ele, talvez um sentimento de saudosismo, ou quem sabe deixar para trás também, a gente pode pensar, não apenas esses fatores que outrora eram alvo de vanglória para Paulo, mas inclusive talvez as dores que ele teve no passado, porque Paulo foi muito perseguido por causa da fé. Nessa própria cidade da Macedônia, Paulo foi açoitado severamente, foi preso no cárcere junto com Silas, sofreu demais, mas mesmo assim sofrendo, tem um histórico de dificuldade, de perseguição, e também esse outro histórico, quando fariseu, ele fala: eu deixo isso tudo para trás. E meus irmãos, que bênção quando a gente aprende a deixar essas coisas para trás. Coisas que em outrora traziam aquele saudosismo para o seu coração. Às vezes tem gente que fica vivendo sempre com a cabeça lá atrás. A oportunidade que desperdiçou. Se eu tivesse feito aquele curso, se eu tivesse feito aquele negócio, ou se eu tivesse ficado mais tempo naquela empresa, por que eu fui tomar determinada decisão? Por que eu fiz isso? Por que eu saí daquele lugar? Por que eu me mudei daquela cidade? Tem gente que fica condicionado ao passado porque teve alguma ação errada, teve alguma atitude errada, e fica amarrado nisso e carregando isso para o resto da vida. Não consegue viver a vida no presente porque a cabeça está condicionada lá atrás. Alguma decisão errada, alguma chance que perdeu, uma oportunidade que perdeu, um grande negócio que não percebeu, que não discerniu, e fica ressentido por isso, fica se martirizando por isso. Por que eu fui fazer isso? E fica carregando dia após dia essas coisas na sua alma. Permite que isso vá enchendo o coração, ou fica com saudade da vida lá atrás. Nossa, eu já tive uma vida boa, sabe? Tem gente que fica assim, às vezes passa por uma condição mais complicada, apertada financeiramente, e fica sempre pensando na vida que teve lá atrás, que talvez foi boa. Nossa, mas no passado eu tive uma vida tão boa. E tudo que fala remete ao passado, a pessoa não consegue viver o presente, ela não consegue entender a dádiva de esquecer. Ou carregando pessoas que te machucaram, pessoas que te afrontaram. Como eu citei aqui, Paulo foi açoitado nessa cidade. Paulo foi tratado como um criminoso nessa cidade. Paulo foi perseguido injustamente nessa cidade. O motivo da sua prisão foi expulsar um demônio de uma escrava, um espírito de adivinhação dela. Ela por 3 dias ficou caminhando atrás de Paulo e Silas, dizendo: estes são servos do Deus Altíssimo, que anunciam o caminho da salvação. E por 3 dias ela falando e atrapalhando a obra, e atrapalhando Paulo, até que ele para: sai dela em nome de Jesus. E o espírito deixa. E aí os donos da escrava perceberam que perderam a fonte de lucro, e mandaram açoitar Paulo, prenderam Paulo por uma ação. Ele não teve culpa nenhuma, mas foi perseguido. Mesmo assim ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu não fico preso no passado, que é um outro problema aqui que eu estou falando. Quando pessoas lá atrás causaram males para nós, pisaram na bola com você ou comigo, e às vezes a gente fica arrastando essas pessoas no coração durante anos, durante décadas. Pastor, você não sabe o que essa pessoa fez para mim, você não sabe o mal que ela me fez, e fica carregando ela no coração. Não esquece da pessoa.
A vida está aí já tem filho, já passou anos, filho já está na faculdade, mas está sempre carregando aquela pessoa no coração. Ou os traumas que alguém causou na tua vida e você não consegue se desvencilhar disso, de uma palavra mal falada lá atrás, seja por seu pai, seja pelo seu cônjuge, fica com essa mágoa no coração, com ressentimento no coração. Eu essa semana conversando com um casal, nem é da nossa igreja, onde estão tendo um problema agora porque arrastaram uma coisa mal resolvida durante quase 10 anos. Não foi tratado devidamente, não foi trazido à luz, mas não houve um perdão efetivo, não houve cura, ficou levando a coisa em banho-maria, arrastando e não tratado, não aprendeu a dádiva de deixar lá atrás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Deixa isso no passado, se perdoou, acabou. Perdoou o seu cônjuge, pisou na bola com você, ficou lá atrás. Se ficar desenterrando dia após dia, porque não houve perdão, não houve cura efetiva. Então tem gente que fica, seja pelo saudosismo, seja pelos traumas, pelas culpas que carrega, por causa de alguma decisão equivocada na vida, a gente aprende aqui uma dádiva, deixa lá atrás. Se você ficar olhando para trás, você vai viver numa prisão. Você vai perder a vida, você vai deixar de ver as bênçãos que Deus coloca na tua mão hoje, porque está sempre preso, está sempre escravo do passado. Paulo fala, esquece, deixa lá atrás, desfruta do que Deus está te dando hoje. Existe inclusive uma patologia que pode ser, alguns veem como uma habilidade, um superpoder, mas também uma patologia que é a hipertimesia, que é o pessoal que tem uma memória excessiva biográfica, o cara lembra de datas, lembra de coisas extraordinárias, ele tem uma capacidade impressionante de memorização, mas por outro lado ele fica tão sobrecarregado na mente, na memória, o HD dele está tão cheio, que ele não consegue viver o presente, ele fica sempre condicionado ao passado. E tem muita gente assim nos nossos dias, mesmo que não sofra dessa patologia, fica condicionado, não consegue deletar, esquecer. A ideia aqui é esquecer para você dar lugar na sua mente para algo que é mais relevante. Por que você vai ficar condicionado à pessoa que te feriu lá atrás? E aí você fica ocupando a tua alma e a tua mente com ela, e ao invés de se ocupar com coisas que têm de fato valor, tem mais peso. Então a pessoa presa lá que não tem mais espaço para as coisas presentes, para a família, não tem espaço para desfrutar dos filhos, não tem espaço para desfrutar de mais nada, porque está condicionado ao passado. Primeira coisa, meus irmãos, a dádiva de esquecer. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e aí a gente pode continuar. Que aí a gente aprende essa grande dádiva de avançar. Só dá para avançar se esquecer. Eu acabei de falar que esquecer envolve você tirar um espaço do HD. Você não limpa a memória, às vezes, do celular, limpa a memória das coisas, para você ocupar com uma coisa nova, ocupar com alguma coisa que tem a ver com a sua vida hoje. Você só consegue fazer as coisas ligadas ao presente. No passado você não muda mais nada. Se você vacilou no passado, não dá para mudar, já foi, já passou, segue a vida. Opa, acordar, gente, segue a vida. Então, para poder avançar, eu preciso limpar o HD, limpar a memória, para poder ocupar com as coisas de agora, com as coisas de hoje. Eu só posso avançar se eu esquecer. Primeiro eu aprendo a dádiva de esquecer, para aí eu poder abraçar a dádiva de avançar. Paulo fala isso aqui num contexto de jogos, onde os competidores não poderiam ficar olhando para trás, para o outro competidor que ficou, ele tinha que ficar focado, olhando para frente. Então é esquecer para seguir adiante, se manter focado. O próprio Jesus vai dizer isso. O sujeito falou, mestre, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu ir lá, despedir da minha família. E Jesus fala, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se você tiver com um arado e ficar olhando, a coisa vai ficar irregular.
Você precisa se manter focado. Então, limpa o HD para poder abraçar as coisas do presente que Deus está te dando hoje, que você hoje sim pode construir de uma maneira correta, de uma maneira edificante. É focar no que Deus está te dando hoje nas suas mãos, o que Ele está dando hoje nas minhas mãos. Se eu não superar o passado, eu não consigo aplicar os dons, os talentos, eu não consigo investir na bênção presente. Porque sempre vai estar a memória ocupada com coisas irrelevantes, se comparadas com as de agora. Então ele está comprometido com as responsabilidades atuais. O que Deus deu na sua mão? É olhar o que Deus te confiou hoje. Trabalho, família, filhos, estudo, a sua própria fé, especialmente, que é o que Paulo está dizendo. Perceber como ele está se desenvolvendo hoje, quais foram os dons que ele me deu hoje, quais frutos eu estou conseguindo manifestar. Será que os frutos do Espírito estão se tornando visíveis na minha vida? Será que esse processo está acontecendo hoje? Será que eu consigo perceber essa ação do Espírito hoje? Porque por mais que eu falei que é um plano de antemão, Paulo também diz, estamos sendo transformados de glória em glória. É o que está acontecendo hoje. E aí um dia a gente será como Ele é, João vai dizer. Mas é perceber, Pai, olhar para o nosso coração, o que Deus está querendo me ensinar com as circunstâncias atuais. Por que Ele permitiu que eu passasse por essa tribulação? Por que Deus permitiu que eu esteja passando por essa luta tão grande, por essa tempestade tão severa? Ou por que Deus permitiu que eu tivesse bonança num momento onde o Brasil inteiro está padecendo crise financeira e de repente você está muito bem, está no azul, está tudo dando certo. Por que será que Deus permitiu? O que Ele quer fazer com isso através da minha vida? Ele está te confiando algo, num contexto onde todo mundo quase está quebrado. O que Ele quer falar ao teu coração? O que Ele quer fazer através da tua vida, da minha vida? Então é abrir a mente para aquilo que Deus está fazendo hoje. Isso tem a ver com avançar, esquecer para avançar. E meus irmãos, que a gente vê na Bíblia um contraste nesse sentido, de um sujeito que nunca conseguiu esquecer e por isso não desfrutou do que Deus deu. E em contrapartida, um que esqueceu coisas ruins que aconteceram e sempre usava o que Deus colocava na sua mão e fazia isso prosperar. De um lado a gente tem um personagem na Bíblia chamado Absalão, filho de Davi. Esse Absalão, Davi tinha vários filhos, e a sua irmã, de fato, pai, mãe, Tamar, ela foi estuprada pelo um dos seus irmãos por parte do pai. Ele simulou lá que estava doente, ela foi servir para ele uma refeição, e ele atacou ela, estuprou a própria irmã, e depois teve nojo. E Davi não fez absolutamente nada com esse filho. Absalão ficou com uma revolta tão grande no coração, ficou tão revoltado, indignado com aquilo, que ele ficou remoendo aquele negócio, remoendo e remoeu durante muito tempo. Até que um dia ele convidou os irmãos, aliás, convidou esse irmão dele para uma caçada. Vamos para o bosque caçar. Davi sabia das intenções e falou, não, então chama todos os irmãos. E todo mundo sabia do ódio que ele tinha pelo irmão. Caçando, ele se levantou contra o irmão e matou o próprio irmão. E aí ele foge, Davi não olha para ele, não fala com ele, mas é impressionante como esse homem vai nutrindo cada vez mais a angústia, o ressentimento que ele tinha com o irmão, ele vai transferindo para o pai, e essa coisa vai ganhando uma proporção tão grande na vida dele. E Satanás, que não é burro, vai colocando pessoas no caminho de Absalão que odiavam Davi, para a coisa ficar cada vez maior, para a raiva e o ódio dele ficarem cada vez maiores. E ele vai pegando um ódio do seu pai, até quando ele se levanta contra o pai mesmo, e quer tomar o lugar do pai, mas alguém que nunca conseguiu superar um problema do passado. Ele tem uma filha, e ele chama a filha de Tamar também, igual a irmã, a Palmeirinha, que significa, como que fosse afrontando o pai, né? Eu quero ver quem vai mexer na minha filha, quero ver quem é homem de tocar na minha filha. Ele não consegue superar o trauma, ele não consegue superar o problema que ele teve.
Ele não consegue perdoar, ele não consegue deixar, ele não consegue esquecer, e por não esquecer, ele não consegue viver. Talvez esse homem, esse filho, fosse visto por Davi como um grande, tivesse uma grande propensão para o trono. Quem sabe quando Davi teve esse filho, não pensou em ele ser o herdeiro. Absalão significa pai da paz. E Absalão era considerado um dos caras mais bonitos daquela época. Então ele tinha um estereótipo, tinha boa aparência, era inteligente porque foi educado ali. Mas ele não conseguiu viver porque sempre ficou com o ressentimento do passado. Sempre com uma pendência, sempre com uma coisa mal resolvida e não conseguiu desenvolver a vida. Ele só conseguia se conectar com pessoas que também não tinham superado o trauma. Isso é uma coisa estranha, né? Paulo fala que a raiz de amargura é um câncer. Como é impressionante que pessoas que ficam com ressentimento e amargura, parece que tem um imã que vão trazendo elas para perto de outras pessoas ressentidas e amarguradas, e essa coisa vai se alastrando como um câncer. Isso é o próprio Satanás que faz. Vai colocando pessoas que vão fomentando, alimentando essa angústia, esses problemas, esse ódio que às vezes a gente carrega no coração, para que a gente não viva hoje. Então fica lá olhando para o problema, e aí não investe na vida do filho, vai deixando o filho, vai deixando a filha, vai deixando as coisas, porque está preso. Absalão, por não resolver a pendência, deixou de desfrutar da vida dele. O final da vida dele é fugindo durante um combate, quando ele se levantou contra o pai, e Joabe, que já estava cansado, era um dos braços direitos de Davi. Davi havia falado, não mata o meu filho, e durante o combate, Absalão tinha ficado com os cabelos que eram grandes, preso no meio do arbusto, e aí quando ele vê aquele menino na situação, o rapaz, ele vai lá e mata Absalão. Então, o final da vida dele, ele não consegue ver os filhos crescerem, não consegue ver a vida se desenvolver, porque ficou ressentido. Mas em contrapartida, a gente tem um José na Bíblia, que foi vendido, foi tratado com injustiça pelos irmãos, mas superou. E aí ele vai para a casa de Potifar, e mais uma injustiça acontece com ele, e aí ele vai preso. Mas olha que cara fascinante, porque os irmãos vendem e ele não fica alimentando amargura e ressentimento. Ele vai para a casa de Potifar e o texto diz que Potifar confiava tudo a ele. Deixava ele responsável por tudo e a coisa prosperava onde ele punha a mão, porque ele ficava atento com o que estava acontecendo no presente. Ele conseguia avançar. Ele só tinha êxito porque ele esquecia. Ele aprendeu a dádiva de esquecer para poder abraçar a dádiva de avançar. E aí vem a mulher do seu senhor, faz o que a gente sabe, tenta lá ficar com José. José corre e ela acusa ele injustamente, mais uma vez injusto, vai para a prisão, e na prisão ele esquece de novo, avança, fica responsável, e tudo prospera onde ele põe a mão. Até que por fim, ele é levado para ser o segundo homem do Egito, só debaixo mesmo do faraó. E lá no final da vida ele mostra para os irmãos, cara, eu não tenho ressentimento nenhum com vocês, porque eu sei que tudo isso teve a mão de Deus, e Ele pegou o mal que vocês me fizeram, e transformou isso em bem, não para me agradar, mas para salvar o povo. Não tinha nada a ver comigo, tinha a ver com salvar o nosso povo. É um cara que não fica ressentido, amargurado, ele consegue avançar. Então tem esse contraste. Para poder abraçar a bênção, a dádiva de avançar, eu preciso primeiro abraçar a dádiva de esquecer. E por fim, Paulo fala da última dádiva, que é a dádiva de prosseguir. Esquecendo-me das coisas que ficaram, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Essa expressão prosseguir tem a ver com perseverança, tem a ver com a gente aplicar esforço para chegar ao nosso destino, ao nosso alvo, ao nosso objetivo. É você se agarrar a isso com todas as suas forças. Paulo tinha isso como grande alvo. Na última epístola dele a Timóteo, quando ele já está numa masmorra, próximo da sua morte, ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida,
guardei a fé, agora me resta a coroa da justiça, que o justo juiz separou para aqueles que o amam. Então ele sabe, ele está caminhando para o foco, ele se esforça, ele se empenha de uma maneira total para isso, de uma maneira plena para isso. Ele sabe a razão dele estar nesse mundo, ele sabe o propósito de Deus na sua vida, ele sabe por que Deus o escolheu, ele tem isso muito claro. Eu fui chamado para ser apóstolo dos gentios, eu fui chamado para sofrer por Cristo Jesus, por isso eu me glorio nas minhas prisões, nos meus açoites, eu sei que Deus me chamou para isso, e isso tudo é leve se comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo tem alvo, e por isso ele se dedica a isso. Aos Coríntios ele diz: esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois eu não venha a ser reprovado. Disciplina, eu caminho nesse trilho de Deus, eu me esforço, como Jesus diz, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque ampla é a porta, e largo o caminho que leva à perdição. Muitos entram por ela, como estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos a encontram. Envolve dedicação, esforço, se abraçar o Evangelho, caminhar no Evangelho, não abrir mão do Evangelho, ser fiel ao Evangelho, mesmo que isso, ao invés de trazer aplauso, traga pedrada. Muito mais provável que traga pedrada, que traga rejeição. Paulo tinha isso muito claro. Paulo não tinha dúvidas. Eu citei a última carta dele a Timóteo. Ele fala: Timóteo, olha, faça o teu ministério como quem vai prestar conta para Deus e não para homem. Então você tem que focar em Deus. O que Deus te pediu? Tudo que você fizer, faça com essa consciência. Um dia você vai estar de frente com um juiz, com um santo juiz. Por isso que ele fala, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, eu te exorto. 2 Timóteo 4. Aí ele fala, tenha consciência de Deus. Aí ele fala, faça o ministério da maneira correta. Qual é a maneira correta? Prega o Evangelho, a tempo e fora de tempo. Confronta. A primeira palavra que ele usa é mostra o erro, corrige e anime, encoraja a caminhar no Evangelho. Poxa, o cara faz com a consciência diante de Deus, faz da maneira correta, faz da maneira certa, prega toda a doutrina e com longanimidade, tem paciência com os irmãos, mas ele diz, nos últimos dias, os homens sentirão coceiras em seus ouvidos e juntarão mestres para si, para dizerem o que eles querem. Ele fala, depois de fazer tudo certo, Timóteo, a realidade do ministério é rejeição. Paulo tem muito claro o ministério, para onde ele quer, ele se dedica com intensidade, sofre por isso, então exige esforço para nós. Não adianta apenas ter alvo, propósito, é preciso força para caminhar, força para seguir adiante. É por isso que Jesus fala da parábola do semeador, que tem pessoas que recebem a palavra e o diabo rouba. O cara tem alegria, mas logo o diabo rouba essa palavra do coração. O cara não consegue seguir adiante, a palavra foi levada. Tem outros que recebem, ficam alegres, mas na hora que chega a aprovação, o cara fala, não, eu achei que agora tudo ia dar certo. Poxa, eu estou andando com Jesus, como é que eu fiquei doente? Poxa, eu estou andando com Jesus, como é que eu vou ter uma crise financeira? Ah, mas está alguma coisa errada. Aí o cara abandona. E ainda outros que são seduzidos pelos fascínios e as vaidades da vida. Então tem gente que abandona, não se esforça para continuar, não é fiel até o fim, como diz a Bíblia. Ser fiel, aquele que perseverar até o fim, será salvo, diz Apocalipse. Então é você seguir com força, com perseverança. Você quer ver um exemplo de alguém que fez isso? Vai lá comigo no livro de Josué, capítulo 14. A gente já está caminhando para o final. Antes de Juízes, aí Josué capítulo 14. Vocês se lembram que Moisés enviou os espias para a terra prometida, foram 12 espias olhar a terra que Deus havia dado, Deus havia prometido para eles, e de todos os espias, somente Josué e Calebe que voltaram, não, vamos embora que a terra é boa. Os outros falaram, não, os caras são gigantes, estamos
lascado, a gente vai morrer. E só dois que estavam com fé, com confiança em Deus. E beleza, não foram, o povo foi rebelde, caminhou durante 40 anos, a geração inteira morreu, passou-se 45 anos, e aí eles entraram na terra prometida. A geração lá de Moisés morreu tudo. Entrou a geração que era menino ainda. E aí passou-se 45 anos, olha a palavra de Caleb para Josué. Eles entram na terra, estão prontos para conquistar a terra, e o versículo 6, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Eu perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, porque perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Agora, pois, o Senhor me conservou em vida, como falou 45 anos, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto. E já agora tenho 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal ainda é agora, para a guerra, para sair e para entrar. Ele fala: libera para eu conquistar essa terra. Mas olha que coisa impressionante, 45 anos se passaram. Ele esperou 45 anos. Era para ir de imediato, mas pela dureza do coração do povo, eles pereceram no deserto. Você se coloca no lugar de Caleb, de ver todos os seus amigos, todos os seus irmãos, incrédulos, morrerem do seu lado. Todos duvidaram do que Deus tinha falado. Imagina você, os seus compatriotas, seus amigos, gente que cresceu com você, morrendo durante o caminho. Passou-se mais de 4 décadas e ele chega para Josué agora e fala: olha, a mesma força que eu tinha lá atrás eu tenho hoje, o mesmo vigor, a mesma fé, então dá o aval aí que eu vou conquistar a terra. É só você falar: partiu que eu vou, essa terra é minha, porque Deus prometeu, não é porque Ele é poderoso, Ele é forte, porque Deus falou para mim. Ele fala que eu falei conforme sentia no coração, quando ele voltou de ver a terra, de espiar a terra, eu falei conforme sentia no meu coração, não é uma expectativa que ele tinha. Ele fala, ele sentia, e isso queimava no seu interior, porque ele tinha convicção de que Deus tinha prometido. Não é uma coisa que ele, eu sinto que vai dar certo. Não, eu sinto porque Deus falou. O meu sentimento está alinhado com a promessa de Deus. Se Deus prometeu, não tem como a gente perder a guerra. A terra é nossa. Os caras podem ter 50 metros cada um deles. A gente vai conquistar a terra porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é vigor. Então o sentimento dele aí no versículo que ele fala, falou conforme sentia no coração, final do verso 7, é porque o sentimento dele está alinhado com a promessa de Deus. Ele tem força, tem esperança, se coloca em movimento. Não passou, gente, não cessou, a incredulidade não entrou no coração dele em momento algum. Mesmo vendo todos os seus amigos incrédulos e morrendo. Mesmo sendo pressionado pela incredulidade ao seu redor, pela imoralidade ao seu redor, porque lá em Coríntios Paulo fala do pessoal que ficou pelo caminho, né? Uns que eram imorais, caíram na sensualidade, na imoralidade, outros na incredulidade, outros na murmuração. Ele não permitiu que o seu coração fosse levado por esses sentimentos. Ele continuou com o mesmo vigor, olhando para a terra. Gente, que isso é um foco extraordinário. Eu prossigo, eu estou aqui, não importa, está morrendo gente aqui no meu caminho, tem incrédulo tentando me desanimar, tem palavra tentando me desanimar, mas eu prossigo para o alvo, nada vai me parar, nada vai me deter, o diabo não vai me deter, a carne não vai me deter, e o mundo não vai me deter, porque Deus é comigo.
prosseguir, esforço, empenho, é continuar. E sabe que quem mais tem esperança em Deus é quem mais faz diferença no nosso mundo. O pessoal acha que quem fica com muita expectativa do reino de Deus não faz nada. Pelo contrário, a história mostra que quem mais pensava na eternidade foi quem mais fez coisas nesse mundo. Porque a esperança em Deus, ela nos coloca em movimento. Ela nos faz andar de encontro ao reino que está vindo. E a gente começa a caminhar e já sinalizar esse reino que está, mas ainda não. A gente começa a manifestar esse reino agora. Por isso que a gente vê os cristãos transformando tanto a sociedade, transformaram tanto as coisas por onde passaram, porque por aspirar para uma pátria superior, eles manifestaram isso. Isso é força, isso é o que nos faz caminhar, é o que nos coloca em movimento. Prossiga, aprenda a dádiva de prosseguir. O grande propósito nosso, como eu falei, é essa ação que o Espírito Santo trabalha em nós, para fazer com que o caráter de Jesus, o fruto do Espírito, se manifeste. Mas envolve um lado nosso de renúncia, de tomar dia a dia a cruz, de dizer, Tu és Senhor da minha vida. Eu não quero viver de maneira autônoma, eu entrego a minha vida novamente a Ti, eu quero que a Tua palavra seja final em mim. É se esforçar, disciplinar o corpo, para que ele seja escravo de Cristo Jesus. A gente se coloca nesse caminho, envolve esforço. Então Paulo fala aqui dessas 3 dádivas para nós, a gente precisa aprender a esquecer. Não dá para mudar o passado, não dá para ficar vivendo sem cair em patologia, se a tua cabeça ficar lá atrás. Esquece o se eu fizesse, se fosse assim, se meu pai tivesse feito assado, se a minha mãe não tivesse, esquece esse se, larga lá atrás. Ou nesse ano, se não tivesse acontecido essa porcaria de pandemia, se não tivesse, esquece o se, meu irmão, para a gente seguir adiante. Deixa lá atrás, abraça a dádiva de esquecer, o que passou, passou, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e aí a gente avança para o que Deus colocou na nossa mão hoje, e prossegue, a gente põe esforço, a gente põe empenho, para a gente poder desfrutar do que Deus nos deu, e daquilo que Ele nos dará, amém? Que esse próximo ano a gente aprenda isso, deixa 2020, segue, avança, e prossegue com esforço, com empenho. Pai, nós queremos Te dar graças pela